No vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre a regra de ouro de Fermi, né? Vamos tentar deduzir a expressão conhecida, a expressão matemática conhecida como regra de ouro de Fermi, beleza? Então, antes de iniciarmos propriamente, né, com o que a gente vai fazer, vamos fazer uma breve consideração sobre o que já fizemos, né? De uma maneira interessante, tá? Então, primeiro, a gente já deduziu anteriormente, né, que a gente pode calcular, né, de forma aproximada, pelo menos em primeira ordem, a probabilidade de transição entre os estados N e I, né, por meio dessa fórmula aqui, ó, que a gente já deduziu, né, Cn1 de T, né, o módulo disso ao quadrado equivale a 4 módulo de Vni ao quadrado dividido pelo módulo da diferença entre as energias dos estados envolvidos, né, que é N menos EI ao quadrado, seno ao quadrado, né, de novamente a diferença de energia entre os estados multiplicado por T dividido por 2H cortado, tá? Então essa expressão nós já deduzimos. Aí no vídeo anterior a gente utilizou essa expressão, né, para calcular, né, a probabilidade de transição em um sistema que tem uma perturbação constante, tá? Dá uma olhadinha no vídeo anterior onde a gente fez isso, beleza? Então, qual é a nossa ideia, né? É a gente partir, né, assim, dessa expressão, né, e tentar algo um pouco mais geral, né? O que seria esse algo mais geral? A gente pode o que a gente geralmente tem interesse, né, é na probabilidade total, né, que pode ser definida como a soma das probabilidades, né, dos estados finais, né, onde as energias EN e EI são próximas, né, EN próxima a EI, né? Ou seja, isso vai acontecer em um tempo suficientemente grande, que a gente representa matematicamente quando t tende ao infinito, né? E nesse t suficientemente grande, essas energias entre o estado EN e o estado EI, elas serão muito próximas uma da outra, tá? Então, para que serve a regra de ouro de Fermi? Ela nos dá a ferramenta, né, que nos permite calcular as probabilidades de transição somadas, né, sobre esses estados finais, certo? Então, com base nisso, né, a nossa ideia é tentar calcular isso aqui, ó, o somatório dessas amplitudes de probabilidade, né, ao quadrado, somada para os estados finais em que essas energias são muito próximas uma da outra, ok? Então, nossa ideia é calcular isso, tá? Para calcular isso, a gente vai fazer o uso aqui do conceito de densidade de estados. Densidade de estados, né? O que seria? Por densidade de estados, a gente entende como o número de estados em um intervalo de energia bem pequeno, né? Ou seja, entre a energia E, né, e a mesma energia somado de um pequeno acréscimo, um acréscimo diferencial que eu vou chamar de dE, né? Então a densidade de estados é a quantidade, né, de estados dentro desse intervalo, né? E a gente calcula isso multiplicando essa densidade, né, pelo esse diferencial dE. Com isso a gente encontra, né, o número de estados dentro desse intervalo energético, certo? Então, com essa ideia, né, de densidade de estados, a gente pode pegar aqui, né, o nosso somatório, escrever ele aqui de novo, né, de N, quando essas energias são suficientemente próximas, né, do módulo de Cn1 de T ao quadrado, né? Ou seja, amplitude de probabilidade em primeira ordem, né? Então, para calcular isso, incluindo essa ideia, né, de calcular a densidade de estados ou seja, na verdade calcular o número de estados, né, dentro desse intervalo energético aqui, né? Então a gente está envolvendo diferencial
em um somatório, né? Então a gente vai ter que transformar esse somatório em uma integral, tá? Aí vamos colocar aqui o nosso número de estados, né? Representado pelo DNE ρ NE multiplicado por essa amplitude Cn1 de t ao quadrado, tá? Por que eu coloquei ENE e não ENI? Né? É importante fazer esse tipo de pergunta porque a gente está interessado em um intervalo de tempo, né, da transição suficientemente grande, onde essas energias estão muito próximas umas da outra, né? Então a gente poderia muito bem colocar no lugar do N o I, por exemplo, né? O resultado seria basicamente o mesmo, tá? Mas vamos colocar o EN só por uma questão aqui de princípio, uma notação que a gente já usa com mais recorrência, certo? Então, para calcular essa integral, lembram que a gente já tem essa amplitude, né? Foi o que a gente já calculou aí, acho que há uns 2 vídeos atrás, né? Então, vamos resolver essa integral de EN ρ EN multiplicado por essa amplitude, que eu vou simplesmente copiar aqui, né, e colar, já que é a mesma expressão, né? Então, para facilitar, a gente pode pegar esse 4 aqui, que é uma constante, e colocar ele fora da integral logo, beleza? Só para a gente ter uma expressão menos poluída possível, né? Certo? Então, lembrando que o nosso foco é tentar entender isso aqui quando o tempo for suficientemente grande, ou seja, quando eu fizer meu tempo tendendo ao infinito, tá? Então, ou seja, a gente vai calcular o limite, né, dessa expressão aqui, ó, do 1 sobre aqui, ó, do 1 sobre n módulo de n menos EI ao quadrado, né, multiplicado por esse seno ao quadrado aqui. Poderia ter copiado, né? Vou fazer isso. Calcular esse limite quando t tende para o infinito, né? E como que a gente calcula um limite desses, né? Bom, de sorte, né, existe uma expressão matemática que consiste em uma das diversas maneiras que a gente tem de calcular a função delta de Dirac, né? Ela constitui aqui no limite, quando colocar aqui quando A, né, o termo A tende ao infinito, de 1 sobre π seno ao quadrado de AX, né, dividido por AX ao quadrado. Isso aqui vai dar o meu delta de x. Por esse delta, entenda-se, né, o delta de Dirac, tá? Tá, mas quem é quem aqui no nosso problema para a gente poder aplicar isso, né? A gente pode entender esse t sobre 2π aqui, né, como sendo o nosso A, né? E esse outro termo, essa diferença das energias, como sendo o nosso x ao quadrado, que aparece aqui na definição da função delta, tá? Então vejam bem, para que eu tenha o problema colocado aqui, ó, nos mesmos termos da função delta, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar do... Aqui eu já tenho seno ao quadrado de ax ao quadrado, certo? Já está aqui, né? E eu preciso que apareça dividido por ele o ax ao quadrado também, tá? Então, ó, eu já tenho aqui o x ao quadrado, que é o en menos ei ao quadrado, certo? Agora eu preciso do a. Então eu preciso que aqui apareça um t sobre 2h cortado. Porém, para não simplesmente forçar o aparecimento dessa expressão só porque eu quero, né, a gente pode multiplicar por esse termo aqui embaixo e compensar essa multiplicação colocando ele aqui no numerador da nossa expressão, né, t dividido por 2h cortado. Tá?
Agora sim, a gente pode calcular esse limite, né, da seguinte maneira. Ó, isso aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, né, o limite dessa expressão aqui, né, quando t tende ao quadrado, vai dar delta x, né? Mas lembra que tem um termo 1 sobre π multiplicando aqui, certo? Então, para poder compensar esse 1 sobre π, a gente pode simplesmente passar ele multiplicando aqui para frente, né? Aí fica π multiplicado pelo delta de x, né? E aqui, né, vai sobrar o quê? Esse termo que eu fiz aparecer aqui em cima, né, que é o t dividido por 2h cortado, multiplicado por π delta de x. Tá? É claro que não é bem o delta de x. Aqui quem é o x na verdade? Né? É o en menos ei, né, ao quadrado. Aqui eu coloquei x ao quadrado, mas é só x. Né? É o en menos ei. Então é o delta de en menos ei. Vai ficar mais correto, né, dentro da notação que a gente está utilizando, certo? Então, como que vai ficar, né, o nosso problema? Vou colocar aqui no próximo quadro, né? Lembrando que a gente estava calculando o limite quando t tende para o infinito da integral de d en rho en módulo de Cn de t ao quadrado. Tá? Então, com isso a gente viu o quê? Né? Que aplicando o limite nessa expressão, né, vamos ter o d é n e o ρ é n, não saem do lugar, né? Ficam aí do jeito que está. Vou colocar aqui, né? Ah, lembram também do 4 que a gente colocou aqui do lado de fora, né? Então tem um 4, né? O que mais vai aparecer aqui do lado de fora? Depois a gente coloca, né? Vou colocar aqui a integral de d é n, ρ é n, que a gente não mexeu nisso daqui, certo? Dessa expressão do módulo do Cn1 de t ao quadrado, o que isso se transformou, né? Veja que a gente não mexeu no módulo de VNI ao quadrado, então ele continua aqui, ó, módulo de VNI ao quadrado, né? E todo o resto aí no qual a gente fez o limite, que é essa parte aqui, ó, do cálculo, isso resultou em quê? Isso resultou nessa expressão aqui de baixo, né? Então, no lugar disso eu vou colocar o t, né? T vezes π sobre 2h cortado, né? Então aqui, t vezes π sobre 2h cortado, né? E o que mais? O delta, né? O delta é n menos ei. Delta é n menos ei. Tá? Certo, só ver se eu não errei nada. Não, acho que não, né? O fato é que a gente pode, para deixar a integral menos poluída aqui do termo de dentro, vamos tirar as constantes, né? Como a minha integral está sendo feita em relação à energia n, né? Então tudo que não estiver relacionado a n eu posso tirar da integral, pode ser interpretado como constante, né? Então esse 4 já estava aqui de fora, né? O que mais pode sair? O módulo, né? Módulo de VNI ao quadrado pode sair também. O t vezes π sobre 2h cortado também sai, né? E na integral vai sobrar o que? Vai sobrar só o d é n do ρ de n multiplicado pelo delta é n menos ei. Tá? Então, beleza. O que isso aqui vai nos dizer, né, sobre a integral? Como que a gente resolve, né, essa coisa que está aí colocada para nós, né? Vejam que esse delta que aparece aqui, ele é um delta de Dirac, né? Então o delta de Dirac, vocês devem lembrar, né? Delta de n menos
EI, ele tem duas possibilidades de valor. Ele vai ser 0, né, se o EN for diferente de o EI, né, e vai ser 1 no caso contrário, ou seja, quando eles forem iguais. EN igual a EI. Mas o que a gente está fazendo aqui, né, justamente para um tempo suficientemente grande, né, onde o EN é muito próximo do EI, né, então muito próximo a gente pode considerar na prática como iguais, né, aqui fisicamente falando, tá? Então quando a EN for igual a EI, né, o que a gente vai ter? Aqui, ó. Portanto, né, deixa eu copiar aqui de novo essa integral aqui. Para não ter que escrever tudo novamente, né? Então isso vai ser igual ao que? Vai ser o 4VNI ao quadrado TPi sobre... aqui eu já posso fazer até um cancelamento, né? O 4 com 2 vai sobrar 2 em cima, né? E aqui embaixo vai sobrar H cortado. T vezes π, né? E quando EN for igual a EI, eu vou ter a integral de dN do ρ de EN. Né? Então, para resolver, né, aqui vai dar o que mesmo? Bom, estou fazendo a integral do diferencial de EN dessa função de densidade, né, ρ de EN, né? Então, quando EN for igual, isso aqui, não, isso aqui eu já posso resolver direto, né? Essa integral vai me dar apenas o ρ de EN, né, quando o EN for suficientemente próximo a EI. Tá? Então o diferencial dessa expressão me dá exatamente isso, esse ρ de EN, certo? O diferencial não, desculpa, é a integral, né, da expressão que sobra, né, essa daqui. Como eu estou diferenciando em relação à função de densidade, então aqui, ó, entenda-se o seguinte: é o diferencial de energia da densidade multiplicado pela densidade. Isso aqui me dá o número de estados, tá? Então, se eu calcular a integral disso, né, é como se eu estivesse somando esses números de estados, né, e eles vão me dar exatamente a densidade de probabilidade, né, densidade de estados é N, tá bom? Então, é mais uma interpretação mesmo do que simplesmente aplicar alguma regra matemática, tá? Então, e aqui eu só coloquei, né, esse EN suficientemente próximo a EI porque é a condição que nos interessa de fato, tá? Então, com isso, a gente conclui que a probabilidade total ela vai ser proporcional a esse tempo t que aparece aqui, ó. Tá, escrever ele aqui de outra cor, né? A probabilidade que a gente está procurando ela é proporcional a esse tempo t, né? E também, é claro, para valores grandes de t, tá? É só para valores grandes de t que a gente chega nessa expressão aqui, ok? Então como existe essa linearidade, né, essa proporção direta, né, ela é uma consequência do fato de que a probabilidade de transição, né, total ela é proporcional à área sobre o pico daquela figura que a gente estudou lá no exemplo, né, em que falávamos sobre no próprio vídeo passado, né, que a gente aplicou sobre uma perturbação constante, né. Eu não sei se vocês lembram, devia eu ter separado aqui a figura, mas enfim, tá lá no outro vídeo, né. Eu tenho a figura assim, ó. Vou tentar fazer aqui pelo menos o mais parecido possível. Esse lado aqui já não ficou legal. Assim, né? Aí a gente viu que nessa figura, essa altura aqui, ela era proporcional a t ao quadrado, né?
enquanto que a largura dessa figura era proporcional a 1 sobre t. Tá? Então, o que essa linearidade aqui ela nos incita a dizer, né? Que essa densidade, essa probabilidade que a gente encontrou, ela equivale à área dessa figura em um caso limite. Né? Como é que a gente calcula a área dessa figura? For uma região muito pequena, isso vai se aproximar aqui de um retângulo, né? E o retângulo, a área de um retângulo é base vezes a altura, ou seja, o t ao quadrado multiplicado por 1 sobre t, que vai dar igual a t. Tá? Então esse resultado ele já era esperado pela análise lá do problema que a gente fez no vídeo anterior, né? Uma interpretação geométrica desse problema. Tá? Então, com isso, né, a gente pode... Aqui já tá branco mesmo, né? Então, admitindo... Então, como que eu vou escrever isso? Né? Posso falar sobre isso. Então, assim, a gente pode simplesmente falar de probabilidade por unidade de tempo, né, definindo a probabilidade da seguinte forma, como a derivada em relação ao tempo daquele somatório que a gente considerou inicialmente, né, do Cn de primeira ordem de t módulo ao quadrado. Né. Então, como sempre, né, o caso que nos interessa é quando esse tempo for suficientemente grande, né, a gente sabe que o módulo, né, em primeira ordem, o Cn de t ao quadrado, vai ser igual o valor que a gente encontrou. Eu vou colocar aqui o t no final para deixar mais claro ainda a linearidade. Né? Então 2π sobre h cortado, que é uma constante, né, multiplicado por esse Vni de t, né, que é o elemento de matriz aí dessa transição, né, multiplicado pela densidade de estados, né, com essa energia En, né? Por fim, multiplicado por t. Tá? Então, isso aqui é uma consequência direta, só organizando melhor o cálculo que a gente fez aqui. Tá bom? Então, para dizer que existe uma proporção, né, direta entre a probabilidade, né, de transição e o tempo. Isso é válido quando esse tempo for suficientemente grande. Tá? Então, admitindo que a teoria de perturbação de primeira ordem seja válida, né, afinal de contas a gente partiu dela para conseguir esse resultado, então essa fórmula ela chega a ser de grande utilidade prática, né, por se tratar de uma expressão linear. Né, então, computacionalmente falando, ela é barata, né, quando a gente vai fazer simulações. E essa daqui é que é conhecida, né, como a regra de ouro de Fermi. Ok? Então, às vezes, ela também aparece em livros textos da seguinte maneira, como um W, né, e N, né, ou seja, a transição entre esses estados e N é igual a 2π sobre h cortado, módulo de Vni ao quadrado, delta de En menos EI. É uma expressão equivalente, né? Então, onde deve ser entendido que essa expressão ela deve ser integrada, tá bom? Então, quando está dessa maneira, fica subentendido que deve haver uma integração para a gente encontrar o mesmo resultado aqui de cima, beleza? Então, espero que tenha sido suficientemente claro na exposição, né? E no próximo vídeo a gente continua com uma aplicação dessa regra de ouro a um problema de perturbação harmônica. Então, até o próximo vídeo.